Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo as dúvidas do internautas. Isso mesmo, você que comenta nos nossos vídeos e deixa lá sua dúvida e não é possível responder em detalhes de forma escrita, eu trago para cá 4 dúvidas no dia de hoje. As taxas vão continuar caindo? Um CDB com a rentabilidade de 15% é uma boa? Qual é o melhor título para um investidor iniciante? E por fim, qual o melhor título para investir, para fazer renda para daqui a 10 anos? São essas 4 perguntas que eu respondo agora. Se você já entendeu que 2022 é o ano da renda fixa no Brasil, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque todos os dias, sem exceção, tem vídeo diário aqui para você. Vamos lá! Taxas vão realmente continuar caindo? Eu trouxe um vídeo recentemente, agora aí na última sexta-feira, que mostrou para vocês quais são as taxas que eu estou projetando para frente. Então eu vou dividir essa pergunta em 2 partes, no curto e no curtíssimo prazo. Ou seja, no que eu entendo que é para essa semana e para a próxima. Eu não vejo ainda indício de alta. E eu vou explicar para você o que é indício de alta para que você compreenda. Então vamos lá. Primeiro, trazendo aí a parte do cenário macro. Não vejo grandes novidades aqui no Brasil que possam fazer essa taxa subir ou descer do ponto de vista aí interno. Do ponto de vista externo, ou seja, macroeconomia mundial, em que pese a situação não estar muito boa, parece que não vamos ter novidades. Eu digo sempre parece, porque é difícil definir com o momento que nós estamos passando aí completamente imprevisível. Então, por isso que eu estou dizendo que graficamente, olhando aí para os próximos dias e talvez até para a semana que vem, não vejo grandes novidades. Mas é bom você acompanhar essas 2 informações. Se a taxa do pré-fixado 2025 passar para baixo de 11,5, aí você vai ver aí as taxas realmente desabando no Tesouro Direto, porque ela vai então romper um nível de suporte importante. Por outro lado, se o pré-fixado 2025 passar de 12,25, ele rompe a resistência e a tendência de alta vai voltar rapidamente. Por enquanto, vou mostrar para você aí no gráfico. Veja que está lateralizando desde o dia 4 de agosto. Vou aumentar aqui para facilitar a sua visualização. Tá aí para você, ó. Desde o dia 4 de agosto, ele entrou aí, ó, nesse intervalo aí da retração de Fibonacci. Chegou a tocar aqui, ó, nos 11,48, mas no dia seguinte voltou. Ou seja, aí foi um falso rompimento do suporte. E hoje, inclusive, está subindo mais de 1,5 em relação aí à última sexta-feira. Enfim, grave aí essas referências. Suporte 11,5, resistência 12,25 para o pré-fixado 2025. Agora, falando mais para o médio prazo, e o que eu considero médio prazo, para os próximos 9 meses, até 9 meses, fazendo uma correção, pode acontecer antes, eu acredito sim que as taxas podem subir, porque vai ter muita mudança aí no meio do caminho. Vai ter aí não só a eleição no Brasil, mas a definição da questão pública no Brasil. Qual vai ser a preocupação com o risco fiscal do novo presidente? Vamos ter também eleição na China e vamos ter aí no Congresso dos Estados Unidos renovação da Câmara e do Senado. Esse mundo geopolítico pode apresentar novidades nesse período. E além disso, todos os países estão subindo as taxas de juros. Veja, esse aperto monetário historicamente costuma trazer momentos de tensão e momentos bem imprevisíveis. Então eu acho aí, para finalizar no médio prazo, que esse risco de recessão na Europa, que eu diria que é quase certo, os graves problemas que nós estamos tendo no mercado asiático, e aí é bom ficar bem de olho nesse ponto. E por fim, aí o mercado americano com baixa taxa de desemprego, mas com outros indicadores já preocupantes. E eu falo muito sobre isso no nosso clube de membros, que eu vou deixar o convite aqui no alto para você saber as vantagens e também nos ajudar aqui com planos que podem ser abaixo de R$10. Tem outros planos lá, mas que você pode então nos ajudar aderindo e entendendo melhor no clube de membros. Vamos aqui para a terceira pergunta. Qual é o melhor título para quem está começando a investir? Se você é um investidor iniciante, o mais fácil de você começar a investir no Tesouro Direto é pelo Tesouro Selic. E eu explico rapidamente para você. Ele é um título que praticamente não tem marcação a mercado. Sabe aquelas variações de preço que os outros títulos podem ter? O Tesouro Selic praticamente não tem. Eu digo praticamente, não quer dizer que não tem, porque no passado já teve. E aí você colocando o seu dinheiro lá, você já vai começar a entender
principalmente como que funciona a operacionalização no Tesouro Direto. Como é que você manda uma ordem de compra? Como é que você pode consultar lá na sua área logada do Tesouro? Enfim, mas passada essa fase inicial, é bom você dar o segundo passo. E aí a minha sugestão, não é indicação, é que você vá então para os vencimentos mais curtos. Em particular, o pré-fixado 2025 e também o Tesouro IPCA principal 2026. Porque com vencimentos mais curtos, as oscilações são menores. E na pior das hipóteses, você leva até o vencimento e aí fica tranquilo. Então, se vai investir, primeira questão, olhe para o Tesouro Selic. Quando for sair do Tesouro Selic, escolha títulos com vencimento mais próximo para você não se assustar, porque são fortes emoções nos títulos com vencimentos mais longos. E eu deixei aí essa tabela para te ajudar na definição. Então, o pré-fixado, a taxa você já sabe antes. Você consegue projetar quanto você vai receber no vencimento. Enquanto que um Tesouro IPCA, ele é híbrido. Ele tem uma taxa pré-fixada que é mostrada para você no momento da compra e o IPCA, que vai quando? É a inflação da data da compra até a data de vencimento. Por isso, você não tem como saber qual vai ser a rentabilidade, porque não tem como adivinhar quanto vai ser a inflação. E por fim, nós temos os títulos que pagam juros ou cupons semestrais. Enfim, tá aí a dica para você, investidor iniciante. Para finalizar o vídeo de hoje, CDB a 15% é uma boa alternativa de investimento? Vamos lá. Antes de falar da rentabilidade em si, quando você compra um CDB, você precisa saber então que a segurança de um CDB é menor do que a do Tesouro Direto. Ou seja, você tem a garantia aí do FGC até R$250 mil. Só que veja, no Tesouro Direto a sua garantia é maior, porque é o próprio governo federal. Então veja que você precisa sempre ponderar essa questão de risco. E mais do que isso, se o banco porventura quebrar, você não recebe de imediato. Você tem que ter essa preocupação aí. Esse é o primeiro ponto. E como é que você tem essa preocupação? Tá aqui para você. Eu trouxe, por exemplo, aqui ó, lá no www.bancodata.com.br, eu trouxe uma instituição aqui para você olhar os resultados. Veja aí, você faria um investimento nessa instituição aqui, que teve prejuízos seguidos? Eu, particularmente, acho que o risco é muito elevado. Veja que em nenhum ano foi positivo. Pode até ser que venha a ter melhores resultados, mas eu acho bastante arriscado. Então você olhe sempre aqui, o índice de Basileia, que está aí na sua tela nesse relógio, muito positivo, o índice de imobilização e aqui ó, o lucro, que é o principal de tudo. Instituição que dá lucro não costuma quebrar. Então essa aqui, por exemplo, eu particularmente não acho uma boa. E o segundo ponto importante é o prazo de vencimento. Quando você olhar aí um CDB, você precisa saber quanto mais longo o CDB, maior vai ser o seu retorno, a sua rentabilidade, e mais maior vai ser o seu risco. Então você tem que tomar cuidado e sempre avaliar a instituição. Respondendo efetivamente a pergunta, 15% é ou não é uma boa taxa? E aí eu quero que você entenda sobre rentabilidade bruta, a rentabilidade líquida e a rentabilidade real. Rentabilidade bruta é os 15%. É aquele valor quando alguém fala qual é a rentabilidade. Sempre é a bruta. Só que quando você for resgatar aí esse CDB, você tem que saber que você vai pagar imposto de renda. Eu estou projetando aqui um imposto de renda de 15%. Para isso, você tem que ficar 720 dias com esse título, ou seja, pelo menos aí aproximadamente 2 anos para pagar a menor alíquota. E ele te daria aí 12,75%. Veja que líquido ele vai te dar uma rentabilidade muito boa, bastante interessante, que inclusive está bem acima dos títulos pré-fixados do Tesouro Direto atualmente. Ou seja, a rentabilidade dele é muito boa se você tiver também segurança quanto ao banco emissor. Essas duas informações são importantes. E mais do que isso, a rentabilidade real seria muito boa, porque veja que a inflação média no Brasil é de 6%. Então você estaria ganhando realmente de forma real, desde que a inflação se mantenha daqui até o vencimento. Se ela se alterar, aí depende do nível de alteração. Enfim, meus amigos, essas foram as perguntas aqui do vídeo de hoje. E um recado final. Se você se inscreveu no curso Segredos do Tesouro, amanhã já tem live aqui comigo para que nós possamos detalhar melhor cada um dos segredos, para detalhar melhor para você os problemas da economia mundial e você compreender melhor qual é a melhor taxa, o melhor preço e saber como investir com segurança e rentabilidade. Eu desejo sempre que você esteja
na presença de Deus. Que você aproveite o tempo com a sua família e fique de olho e envie as suas perguntas. Um abraço e até o próximo vídeo.